Boa noite a todos. Declaro aberta a 62ª sessão ordinária do segundo período da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Paranaguá. Solicito ao primeiro secretário a leitura de um texto da Bíblia. Boa noite a todos. Vamos ler no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 14 ao 16. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais sacerdotes e disse: Que me quereis dar? E eu vou-lo entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. E desde então buscava ele oportunidade para o entregar. Em discussão, ato do dia 25 de setembro de 2018. De acordo com o parágrafo 2º, artigo 144 do Regimento Interno, está aprovada a ata. Solicito ao primeiro secretário a leitura dos expedientes. Projeto de lei protocolar sob o número 3132, autoria Nilo, que autoriza a criação do posto de saúde móvel. Projeto de lei protocolar sob o número 3133, autoria Nilo, que dispõe sobre a autorização para a pintura dos próprios públicos municipais com imagens de pontos turísticos do município e da outras providências. Projeto de lei protocolar sob o número 3134, autoria Nilo, que autoriza a criação do programa Dr. Dentinho. Projeto de lei protocolado sob o número 3135, autoria Nilo, que dispõe sobre a autorização para a instalação de sistema de circuito fechado de televisão nos estabelecimentos públicos da rede de educação e ensino pertencente ao município de Paranaguá e da outras providências. Requerimento, protocolar sob o número 3121, autoria Josias Zanegui, que o vereador subscreve, requer conforme disposto no artigo 108, parágrafo 3º, inciso 9 do Regimento Interno, seja expedido ao senhor Marcelo Roque, prefeito municipal de Paranaguá, e ao secretário municipal de Serviços Urbanos, Cleomir Maia dos Santos, pedido de informações sobre a criação de um ponto livre ou a permanência dos serviços de táxi nas áreas próximas ao pier público de inflamáveis do Porto de Paranaguá. Dessa forma, pergunta-se: há algum processo para a criação de um ponto livre para os serviços de táxi nesta área? Sendo positiva a resposta, encaminhar cópia de todos os documentos. Caso seja negativa, existe alguma possibilidade de permanência dos serviços de táxi nesta área até a criação de um ponto livre? Observação: estamos encaminhando em anexo cópia de ofício de algumas empresas da área com a mesma solicitação datada no ano de 2017. Requerimento, protocolar sob o número 3127, autoria Nóbrega, que o vereador subscreve, requer conforme disposto no artigo 108, parágrafo 3º, incisos 9 e 10º do Regimento Interno, bem como, com base na Lei número 12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei do Acesso à Informação, e no inciso 33º do artigo 5º da Constituição Federal, digne-se a douta mesa oficiar ao senhor prefeito municipal Marcelo Roque, que através da secretaria competente nos prestem as seguintes informações. O Estatuto Geral das Guardas Municipais foi promulgado e publicado no Diário Oficial da União no dia 11 de agosto do ano de 2014, em edição extra. Entrando em vigor no mesmo dia da publicação, a Lei número 13.022 de 2014, que passou a instituir normas gerais para as guardas municipais, disciplinando o parágrafo 80 do artigo 144 da Constituição Federal. A lei definiu que até 2016 todos os municípios deveriam estar adaptados às novas normas trazidas na legislação. No entanto, nem todos os municípios conseguiram se adaptar e Paranaguá está na mesma situação. A Lei 13.022 de 14 estabelece no parágrafo único do artigo 6º que a Guarda Municipal é subordinada ao chefe do Poder Executivo Municipal. O texto legal traz ainda a necessidade de ouvidoria e corregedoria para o controle e apuração. Além de vedar que exista um regulamento disciplinar de natureza militar, o artigo 15º aponta que os cargos em comissão das guardas municipais deverão ser providos por membros efetivos do quadro de carreira do órgão ou entidade e reenquadrar toda a corporação. Dessa forma,
Dessa forma, o prefeito pode responder processo junto ao Ministério Público por improbidade administrativa e até se tornar inelegível por não estar cumprindo o normativo de uma lei federal que deveria ser aplicada em todos os municípios. Assim, precisamos saber as seguintes informações. Primeiro, foi elaborado um Estatuto Geral da Guarda Civil de Paranaguá. Solicitamos cópia e parecer jurídico. Segundo, foi feita uma comissão para debater o reenquadramento da Guarda Civil Municipal até o momento. Enviaram o nome e matrícula de cada membro. Terceiro, já tem um parecer jurídico do Estatuto Geral da Guarda Civil de Paranaguá? E qual o impacto financeiro? Quarto, quando será apresentado para a corporação o Estatuto Geral da Guarda Civil de Paranaguá? Esse já tem previsão para ser enviado para a Câmara Municipal de Paranaguá? Quinto, solicitamos o parecer jurídico do Estatuto e que seja apresentado a toda a corporação para que todos possam saber de como serão o reenquadramento. Requerimento, protocolar sob o número 3128, autoria Carlos Fangueiro, que os vereadores subscrevem com base no artigo 108, parágrafo 3º, inciso 10º do regimento interno, respectivamente requerem ouvir o plenário que as sessões que ocorrerão a partir do dia 5 de 10 de 2018 até o dia 22 de 12 de 2018, continuem sendo realizadas às segunda e terça-feira, às 19 horas. Mas depois o vereador pede a questão de ordem e corrige. Então. Requerimento, protocolar sob o número 3131, autoria Nilo, que o vereador subscreve, requer conforme disposto no artigo 108, parágrafo 1º, inciso 5º do regimento interno, retirada dos projetos de leis número 4761, 4765, 4779 e 4785, todos do ano de 2017. Senhor presidente, eu gostaria que desse como lida as indicações dessa noite. Em votação, solicitação do vereador Nagel, para que sejam dadas como lidas as indicações. Em votação. Pois não, vereador Josias. Somente para justificar a ausência do vereador Tucano nessa sessão, por motivos particulares. Ele está com a asa quebrada. Aprovado. Solicito o primeiro secretário a chamar os vereadores inscritos, que terão 6 minutos para falar, de acordo com o artigo 147 do regimento interno. Tem orador algum de vocês, hein? Senhor presidente, não há oradores. Antes de iniciar a ordem do dia, quero deixar claro que questão de ordem, doravante, seja feito só sobre o regimento, conforme preconiza o artigo 170, inciso 5º. Ordem do dia. Em segunda discussão e votação, PL número 4754/2017, autoria Nilo. Pode colocar as duas juntas? Duas segundas. Em segunda discussão e votação, PL número 4767/2017, autoria Nilo. Em votação. Aprovado. Em discussão e votação, requerimento protocolado sobre o número 3121/2018, autoria Josias Daneg. Em discussão. Para discutir, senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereador, população presente nessa sessão,
existe lá na área do pier de inflamável, há mais de 30 anos, pessoas lá, taxistas, trabalhando lá com serviço de táxi. No ano passado, fui procurado que havia um movimento lá para mexer, para tirar o pessoal de lá, alegando área de risco. Mas depois eles voltaram a falar comigo, disseram que tinham resolvido e tinham achado lá um lugar lá perto da associação lá da Petrobras, que eles podiam usar aquele espaço lá. Acontece que agora, semana passada, foi o pessoal de novo da fiscalização dizendo que eles têm que sair de lá, porque é área de risco, não sei o quê. Mas existe ali da própria Petrobras e da CPA um pedido para que fique ali os taxistas ali, atendam ali os tripulantes do inflamável ali. Então, senhor presidente, estou fazendo esse requerimento para saber se já existe algum processo nesse sentido desse ponto livre de táxi lá. E se não tiver, se tiver, que mande para a gente aí o processo todo. Se não tiver, perguntando se há possibilidade desse pessoal permanecer lá até que se resolva esse... Porque eu conheço uma senhora lá que ela só trabalhou lá a vida inteira de táxi. Há mais de 30 anos ela trabalha lá, ela falta 3 anos para se aposentar, trabalhando ali. Então, não é justo que hoje tirem ali, porque é área de risco, claro que é. Mas não é só o táxi, é tudo ali. Tudo. E a associação lá da Petrobras, imagine quando fazem festa na associação da Petrobras lá. Como é que fica aquilo ali daí? Então, que seja usado o bom senso e deixe esse pessoal trabalhar lá, porque não é possível uma coisa assim, 30 anos ficou ali, não tem, agora foram lá e tem que sair, mas não pode ficar mais aqui, se nós pegar aqui, nós vamos multar. Multar por quê? Não existe placa lá de proibido do táxi, não existe, então vai multar como? Então, o troço é complicado. Não sei se existe assim, interesse de colocar outras pessoas lá. Então a gente precisa saber isso. O vereador Maranhão, ele parece que já esteve mexendo com isso também. Eles me falaram lá. Esteve intercedendo lá, talvez até por essa intercessão dele, que ficaram até hoje lá, até agora lá. Então, é o que eu tenho. Então, gostaria de pedir o apoio aí dos vereadores para que a gente vote nisso aí, porque estão prejudicando, eu acho que uma senhora lá, só a senhora tem mais de 30 anos lá. E tem outros lá, é um ponto livre igual um ponto de coisa, é só eles determinar. Pode ser 3 táxis, pode ser 5, pode ser... Claro, a prefeitura vai determinar a quantidade. E daí... quem vai lá igual ponto de supermercado. Então, gostaria do apoio de todos aí, para quem aprovasse esse requerimento, senhor presidente. Obrigado. Para discutir, vereador Nilo. Boa noite a todos, boa noite aos nobres pares, boa noite, vereadora Sandra, boa noite, população aqui presente. Vereador Josias, o senhor tem toda a razão, Um tema importantíssimo, porque o que tem de tripulantes na área de inflamáveis é tão quanto o que vem do Porto Dom Pedro I, lá da faixa portuária normal. E essa atenção, esse ponto de táxi, não só esse, como outros que deveriam ser criados, não deveriam ter essa restrição. Por que não deveriam? Agora, trocando uma figurinha aqui com o vereador Luizinho Maranhão, o portuário recebe um adicional de risco. E ele já está em toda a murada da zona primária, a murada do porto, condicionado a isso. O taxista, por ele poder não ser fixo e ser transitório, ele pode sim trabalhar nessa área.
Há pouco eu estava brincando aqui com a Morena, assessora do vereador Ratinho. Existem muitas casas ali que têm festividades, como o senhor disse, salões de festa. A própria, o salão da Igreja do Rocio. Então, quer dizer, essas pessoas que vão cultuar a parte católica, ou vão na parte da alguma festividade, alguma situação de encontros familiares, não estão em área de risco? Todas estão. Agora, o trabalhador que está defendendo há 30 anos o seu pão de cada dia, e ele não é fixo, ele é transitório, ele tem sim condições reais, protegidos pela Prefeitura Municipal, que é o fiscalizador, e é também protegido pela parte portuária, que também muitas vezes acaba tendo uma fiscalização a nível portuário, mas não vejo problema nenhum. Este vereador não vê problema nenhum de um ponto de táxi ali, transitório. E até acredito que pela demanda tem que criar novos pontos de táxi ali. E o senhor vem a casa trazendo uma mensagem que é de suma importância para a rotatividade da parte dos tripulantes. Trabalhei 12 anos em agência marítima e sei o quão importante é ter ali um ponto fixo para poder fazer esse trânsito do tripulante e também das pessoas que vão às agências e às empresas oriundas do centro da cidade. Então, tem o meu apoio, e o senhor trouxe uma mensagem bem importante, simples, mas de suma importância. Tem o meu apoio. Vereadora Sandra Dorinho. Vereador Josias, votar a favor, porque é de grande importância e grande valia para os moradores do Rocio e para os tripulantes ali também. Muito importante esse seu requerimento hoje, vereador. Conte com o meu apoio. Vereador Jaime da Saúde. Boa noite a todos, boa noite a todas, vereadora Sandra, vereadores, presidente, todos que nos ouvem em suas casas. Eu voto favorável, vereador Josias, e agradeço, em nome dos trabalhadores, a sua preocupação com os trabalhadores, porque o senhor está falando de posto de trabalho, né? Posto de trabalho. Nós vivemos num país, numa crise terrível, né, na área do trabalho, nós vemos o Estado numa crise terrível, nós vemos o município numa crise, né, de emprego, as pessoas estão desempregadas, e nos preocupa muito esse tipo de comentário de retirar trabalhador de uma área de risco. Então tem que tirar todo mundo de lá. Então tem que tirar todo mundo, porque o que os outros que estão ali têm de diferente dos taxistas? Usam algum equipamento que vai proteger o organismo deles de qualquer tipo de radiação, de qualquer coisa? Não. Eu acho que o senhor falou uma coisa que nos preocupa. Pode ser que haja má intenção por trás disso, mas eu voto favorável. Eu acho que os trabalhadores têm que permanecer no seu posto de trabalho e até tentar melhorar o espaço dele, porque a gente vê que realmente tem alguns que trabalham em locais realmente precários, né? Como foi falado ontem sobre a Guarda Municipal, que trabalha em local insalubre, totalmente abandono do poder público. Em votação, professor Carlos Fangueiro. Boa noite, senhores vereadores, senhora vereadora Sandra, população presente. Vereador Josias, essa proposição que o senhor traz aqui é muito importante, mas nós estivemos conscientes dessa solicitação, tendo visto a senhora ter vindo aqui na Câmara nos procurar para nós reivindicarmos, junto à Prefeitura, a legalização desse ponto de ônibus. Ela fez um pedido, fomos junto com ela na Secretaria de Serviços Urbanos, falamos com o Cleomir, ela protocolou o requerimento, quando a Prefeitura disse que só faria o estudo se a Petrobras determinasse um lugar para ela, nas imediações, para ficar com o ponto. Então, foi feito isso. Então, para nós, estaríamos resolvidos essa situação, porque a Secretaria dos Serviços Urbanos que orientou dessa forma, que a Petrobras indicasse o lugar do ponto naquela mediação, sendo muito importante para as pessoas que estão a bordo dos navios, as que chegam, que é Porto Paranaguá, o pessoal da Redondeza e para o culto religioso, que ali não tem ponto de táxi. Então, nós louvamos a sua ideia e fazemos com que todos os vereadores aprovem isso daqui, porque já transitou pela Prefeitura e, na minha conta, já estava regularizado isso daqui.
Justificativa de voto, vereador Luizinho Maranhão. Para justificar, presidente, eu conversei com o vereador Josias. Vereador, essa justificativa de área de risco, desculpe o termo, não cola. Talvez os taxistas estejam muito próximos do pier, não tão próximo, mas um pouco antes, coisa de 30, 50 metros, ficam todos os carros dos funcionários da Transpetro estacionados. Então, essa questão de área de risco, e temos que ser em defesa, porque esse pessoal que trabalha lá, dá até segurança para os tripulantes que desejam sair à noite, né? Porque para sair dali e achar um táxi no Rossio, dependendo do horário, quase difícil, né? Mas o senhor está de pleno acordo e sou favorável, senhor. Em votação. Aprovado. Em discussão e votação, requerimento protocolado sobre o número 3127/2018. Vereadora Sandra, vereador Edu, vereador Nagel, votos favoráveis. Em discussão e votação, requerimento protocolado sobre o número 3127/2018, autoria Nóbrega. Em discussão. Obrigado, Zeca. Para discutir, senhor presidente. Boa noite, senhoras e senhores. Esse pedido... Boa noite, professora Maria. Esse pedido a população talvez não conheça muito, mas a Guarda Municipal, desde 2014, existe um Estatuto Geral das Guardas Municipais em uma lei 13.022. A Guarda, antigamente, a nossa Guarda foi criada em 98 e sempre foi comandada por ex-militares e sempre impôs, o senhor sabe muito bem, regime militar na nossa Guarda Municipal. Um exemplo bem claro, o uso da barba. Onde que tem lei que é proibido eu não usar barba? Mas os coronéis proibiam isso. E colocavam punições severas aos agentes. E isso foi se criando, esse costume, tanto que, por exemplo, empresas particulares de segurança, eles têm isso até hoje. A Guarda Municipal não é diferente. A Guarda de São José dos Pinhais, devido a essa lei 13.022, hoje ela é liberada a usar a barba. Isso é um exemplo. Isso dá todas as normas, como, por exemplo, um comandante da Guarda não ser mais pessoas de fora, e sim integrar um agente da nossa Guarda. Nós temos guardas capacitados. Um superintendente de trânsito que nós tínhamos, ser de fora. Não, tem que ser nosso. E todos os guardas, por que não está cheio de guarda aqui? Por que não tem nenhum guarda aqui? E eu não precisei convocar ninguém, eu não preciso fazer isso, porque eles sabem, todo mundo sabe que existe hoje um código de conduta que amordaça a nossa guarda, que foi aprovado nessa Casa de Lei. Antes de vir um estatuto da Guarda Municipal. Aí sim, o estatuto que está para vir para essa Casa de Lei, ele vem junto com o código de conduta e alterando algumas situações que ninguém sabe ainda. Está escondido as 7 chaves. Infelizmente. Simplesmente o que a gente pede é que se cumpra essa lei. Essa lei ela foi criada em 2014, sargento, e ela tinha 2 anos para todos os prefeitos, onde tinha guardas municipais, se adequar. E em 2016, acabou o prazo e poucos prefeitos cumpriu. Nós já estamos avançando muito, sem dúvida. Nós temos uma corregedoria, nós já temos viatura decente, nós temos colete, talvez nem todos tenham, mas já estamos avançando. Mas nós não temos, por exemplo, um avanço profissional de um agente com 15, 16 anos, 17 anos, e ele não subiu de nível, então ele não merece. Ele continua na 3ª classe. Eu sou novo ainda, tenho 8 anos, mas tem colega meu que vai fazer 20 anos em dezembro desse ano, dia 17, e continua na 3ª classe. E ninguém consegue se manifestar como eu estou manifestando. Por isso que eu tenho orgulho de estar aqui hoje, ao lado de vocês, dos senhores, para dizer que nós somos sim a voz dessas pessoas. Porque não tem nenhum aqui
porque tem medo hoje, se vir, eles são punidos. Atrás de tudo isso aí existe ainda o velho pensamento de coronéis. Nós temos que parar com isso. E tem que começar por aqui. Avançamos muito, sem dúvida, mas podemos avançar mais. Situações como denúncia que eu trouxe ontem aqui não pode ocorrer mais. Não adianta termos colete, ter uma viatura nova, ter uma pistola do nosso lado e faltar uma dignidade simples de um local de serviço para trabalhar. Você privar o servidor de usar uma barba e punir, como tentaram me punir, e eu pedi para me provar em lei onde que estava isso e não me provaram. E estão querendo empurrar um estatuto com normas assim, a gente perdeu tempo com isso. Não podemos aceitar mais isso. Infelizmente, muitos agentes de segurança hoje aceitam, porque eles dependem, por exemplo, de um pai ou uma mãe ou um filho doente, dependente deles, e ele precisa daquele posto de trabalho ao lado da casa dele. Ele vai se sujeitar a isso. Ou ele precisa de uma hora de produtividade, talvez uma hora extra a mais, para sobreviver. Então, o estatuto nada mais é que nós pedimos aqui, é como que está sendo feito? Foi feita uma comissão, em 2016, eu acredito que o Edu participou na época, que veio o reenquadramento para essa casa de lei, e voltou, infelizmente. Na época da Janete, teve várias alterações, e dava justamente esse direito, e ficou para trás. Guardaram, e nós temos a chance agora. Em 2017, no primeiro semestre, nós estivemos no Teatro Raquel Costa, com vários guardas, inclusive o prefeito, e ele se comprometeu, nos próximos 6 meses, eles iam sim enviar para cá, e arrumar o que a gente precisa, é colocar cada um no seu lugar. Quem faz parte da primeira turma? Você. Quem está com 15 anos? Você. Então você vai. Simples, só isso. A gente entende o impacto financeiro, mas não adianta enganar. A maioria hoje, se você perguntar, eles não conseguem se manifestar. Existe as pessoas de frente que deveriam correr atrás e brigar por isso, mas infelizmente não podem fazer. Cabe a nós aqui, sim, brigar por esses profissionais que fazem um serviço de polícia já faz tempo. E muitas vezes passa por situações isoladas que envergonham a nossa corporação. Mas não merece, porque eles merecem respeito e valorização. Para concluir, senhor presidente, então peço que os senhores nos ajudem a aprovar esse requerimento, que a gente possa ter todas essas respostas, se já vem para essa Casa de Lei o nosso Estatuto do Servidor, voltado à Guarda Municipal, e dar sim uma resposta a essas pessoas e não ficar do jeito que está. Passa para um mês, passa para o outro, e nada é feito. Inclusive, no próprio Estatuto, ele diz em algumas situações, se ele for aprovado esse ano, só vai valer para o ano que vem. Então, significa que se ele passar em 2019, tem algumas situações que ele vai valer só para 2020. Mas acredito que esse é o momento. Obrigado, senhor presidente. Em discussão? Em votação? Vereador Jaime, justificativa de voto. Mais uma vez, eu voto favorável a esse seu requerimento, vereador. O senhor está de parabéns pelo requerimento e pela preocupação do senhor com a Guarda Municipal. A importância, vejam a importância de se ter cada categoria, ser representada por uma pessoa realmente desvencilhada de qualquer tipo de compromisso com o poder. O senhor é um homem independente nessa casa. Se o senhor fosse da base, o senhor não traria isso aqui. Isso aqui é lei. Isso aqui está na lei e tem que se dar com todos os erros, tem que agradecer a ex-presidente Dilma, foi ela que sancionou essa lei. Com todos os erros, foi vantajoso para os trabalhadores isso aqui. Isso aqui foi importante para os trabalhadores, porque ele vem privilegiar algumas coisas, vem facilitar algumas coisas para os trabalhadores da categoria, quando o senhor fala sobre os trabalhadores que são da mesma categoria ocupar os cargos. Isso é importante. Então, mais uma vez, eu voto favorável, muito importante, temos que pedir para vir para essa casa. Se não vier para essa casa, vamos fazer cumprir na justiça, vereador.
tem que cumprir na justiça, porque a lei ela parte de cima para baixo. E essa lei ela veio de cima, então ela tem que ser implantada urgentemente para a Guarda Municipal. Muito obrigado. Em votação. Vereador Gilson, justificativa de voto. Obrigado, senhor presidente. Meu boa noite a todos. Muito boa a sua citação sobre a lei, vereador Nóbrega. E é engraçado que quando tem algo para se punir, você até passa por cima de lei ou inventa alguma coisa para punir o que não está no código. Agora, quando é para proporcionar o que é de direito pelos bons serviços prestados, aí a lei não serve. Quer dizer, 2 pesos e 2 medidas. Então, simples, que faça-se cumprir a lei. Vereador Tiago, justificativa de voto. Senhor presidente, o meu voto é favorável, com certeza absoluta, vejo fundamentação no requerimento e no pedido. Acho importante que isso seja respondido lá e que venha com estudos necessários, inclusive impactos orçamentários. Vale lembrar que essas progressões não significam única e exclusivamente titulação, significam também uma melhor remuneração, e tudo isso causa impacto. Então, acho mais do que necessário um estudo. E, vereador Jaime, não é por ser base ou oposição é que as matérias são votadas. Eu acho isso, quando é importante para o município, aqui nós estamos para defender a população como um todo, e não atender a objetivos e interesses pessoais. E, vereador Nóbrega, eu não consigo visualizar, mas se de fato isso aconteceu, soa no mínimo como hipocrisia. Porque o próprio secretário João Carlos, ele usa barba. Então eu não consigo visualizar essa situação acontecendo, onde o secretário cobra de seus subordinados que eles não tenham barba, né? Eu não sei se isso de fato aconteceu. Inclusive, não sei nem se existe dispositivo de fato jurídico para que dê base, dê fundamentação a esse tipo de pedido. Eu digo que não consigo visualizar essa situação acontecendo justamente por conhecer o secretário e ver que ele também usa barba assim como eu. Então, é uma questão que eu acho que vale ainda uma discussão posterior, inclusive, se for o caso, uma conversa lá com o próprio secretário para saber se isso saiu ou não dele, né? Esse tipo de informação. Às vezes, alguma outra pessoa pode ter usado o nome Conclua, dele, vereador. E, de fato, não seja um discurso de responsabilidade dele. Vereador Nilo, justificativa de voto. Vereador Nóbrega, tem o meu apoio também para esse requerimento, vereador. E eu acho que suas perguntas todas estão dentro de uma mensagem que o senhor mesmo já votou aqui na casa. Mas vamos aprovar o requerimento para que essas mensagens voltem da maneira que o senhor está pedindo, bem detalhada. E acredito sim que, com todos os erros postulados pelo senhor, em todos esses anos que a guarda não foi assistida, e o senhor mesmo disse na sua declaração agora, que tem consciência e plena convicção de que não veio até agora por causa da parte financeira, está na ata da casa, e o senhor acabou de falar isso, o senhor mais uma vez volta a trazer uma mensagem que sabe que esbarra na parte financeira. E nós precisamos sim discutir de onde vamos tirar. Tem que tirar de alguém para beneficiar o grande efetivo da Guarda Municipal, que é responsável pela um ótimo serviço nessa cidade. Precisa sim limpar de um lado e beneficiar quem merece. Em votação. Aprovado. Perdão. Vereador Luizinho Maranhão. Vereador Nóbrega, com relação à barba, com relação à guarda portuária, nós fizemos porque a outras guardas portuárias do Brasil é normal, né? Foi feita uma consulta na nossa associação ao jurídico da APA, e o jurídico da APA respaldou, sem problema nenhum, o uso da barba. Com tranquilidade. Não sei se vocês já fizeram essa consulta ao jurídico.
apenas fica a título só de sugestão, ok? Mas favorável também. Algum vereador quer se manifestar mais? Aprovado. Em discussão e votação, o requerimento protocolado sob o número 3828/2018, autoria Carlos Fangueiro. Em discussão. Para discutir, senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, quando foi proposta a mudança de horário, de dias de horário da sessão, chegou a consenso de todos o entendimento sobre o horário e os dias. E eu acho que foi uma programação que deu certa. Todos aderiram o horário e os dias da sessão. Então, qual foi a nossa preocupação? Que ele se estendesse isso daí, sem alterar o regimento da casa, até o final do ano, no mesmo horário e nos mesmos dias. Então, a gente se propôs, fez essa propositura, e ontem a gente pegou, antes de protocolar hoje, a gente procurou dar esse envolvimento de todos os vereadores. Quando nós propusemos algum estudo nessa casa, será de consenso de atendimento para todo mundo, não de se prevalecer individualmente. Então, a minha preocupação foi essa, colocar ao dispor de todos os vereadores o horário e a data. E ontem, a maior parte do pessoal optou por continuar segunda e terça-feira, às 18 horas. Tudo bem. Só que ontem, no final da sessão, tiveram 4 vereadores que vieram para mim e disseram que não concordavam com o horário. Como não tinham outros vereadores mais aqui para a gente estar no entendimento, eu mesmo me disse assim, eu vou me responsabilizar de ficar no horário das 19 horas para poder protocolar, porque senão, na próxima sessão, já não teria esse mesmo horário, né? Então, protocolei com o horário das 19 horas e fiz 3 proposituras hoje, antes de colocar em votação, porque os preferiram, então, por que não colocou 18h30? Então, a gente colocou as 3 proposições, prevalecendo na votação o que fosse de maior número de assinaturas, reconhecendo, no entanto, o problema de cada um que destinou aqui para a votação. Óbvio, tem vereadores que não optaram por vir às 19 horas. Então, hoje, o que nós fizemos? Fizemos essas 3 proposituras e continua ainda sendo o maior número de solicitações para as 18 horas. Então, eu, na condição de propositor dessa mensagem, eu vou acompanhar a maioria. Então, para as 18 horas. Então, eu pediria que fosse alterado no requerimento a solicitação, em vez de 19 para as 18 horas. E vamos colocar em votação. Eu acho que assim é a maneira mais sóbria de atender a todos, que não foi proposital o entendimento de atender uns e não a outros. Então, todo mundo teve a oportunidade de escolher o seu horário, só que nós temos que obedecer o consenso da maioria. Então, para mim, independentemente de qualquer horário, eu estou aqui, não tem problema nenhum. Respeitaria... O que foi, vereador? Respeitaria a decisão que fosse tomada para qualquer horário. Então, que fique bem declarado aqui, né, que o erro foi meu de pedir para protocolar pelas 19 horas, tá? Para poder ver se tinha um entendimento hoje, entre outros, que talvez pudesse mudar de ideia. Mas respeito, sim, a maioria e o consenso de todos, aqueles que votaram pelas 18 horas para prevalecer o horário das 18 horas. Então, foi um processo bem democrático, onde todos tiveram a condição de se manifestar. Não foi a minha intenção de horário. Então, espero que, se foi um erro meu de protocolar pelas 19 horas, peço desculpas, me redimo e peço que todos tenham o consenso e o entendimento de zelar pelo voto respeitoso da maioria. Vereador Nagel, para discutir. Obrigado, senhor presidente. Vereador Fangueiro, eu assinei com Vossa Excelência, mas quando eu assinei eu já falei, foi conversado com todos os vereadores, porque a minha preocupação, eu também sou livre, se quiser marcar para 3 horas da tarde, 9 horas da manhã, para mim é independente, eu sou livre e qualquer hora para mim não tem problema. Mas existe uma preocupação, nós temos aqui vereadores que têm um cumprimento de horário e vereadores que saiam 18 horas da empresa. Eu acho que o vereador Edu sai 18 horas também, né? Não? Então, essa é a minha preocupação de trazer dificuldade para quem é empregado, para quem
cumpre uma carga horária. Até porque, no regimento, no artigo 77, o inciso 6º, diz que nós devemos comparecer à sessão pontualmente. Então, tenho observado que muitos até têm essa dificuldade de chegar às 19 horas pontualmente. Então, se 19 horas temos dificuldade de alguns chegar pontualmente, imagine 18 horas. Mas, se concordarem em 18 horas, também tem meu apoio. Vereador Gilson. Justificativa. Em votação. Justificativa de voto, vereador Gilson. Vereador Carlos Fangueiro, eu vou votar contra, porque eu trabalho até as 19 horas e eu não teria problema nenhum de mudar as sessões para amanhã, mas eu tenho certeza que muitos dos vereadores aqui não poderiam vir pela parte da manhã. Mas eu estou regularmente na rádio de segunda a sexta, das 17 às 19 horas. Então, para mim, o horário é péssimo. Agora, se vocês quiserem mudar para 8 da manhã, 9, 10, qualquer horário da manhã, para mim seria normal. Mas eu garanto que muitos aqui, como o vereador Jaime, o vereador Nóbrega, o próprio vereador Josias, a vereadora Sandra, que é empresário, o vereador Nilo, o vereador Luizinho Maranhão, teriam muito problema de vir nos horários da manhã, justamente por causa dos seus afazeres. Infelizmente, se o meu horário de programa fosse em outra hora, para mim seria mais fácil. Então, eu voto contra e gostaria que aqueles que também não podem vir em outro horário pela manhã, inclusive a própria população que não pode vir aqui o horário das 18 horas, fica meio complicado. Então, eu peço o voto contra. Eu voto contra porque muita gente sai do serviço às 19 horas e também não pode acompanhar a sessão aqui, e tem muitos que gostam de acompanhar. Vereadora Sandorinho. Só para título de esclarecimento, aqui está no requerimento 19 horas. Para ser 19. Pelas 18 horas, eu estou votando para as 18 horas. É isso mesmo, 18 horas, né, vereador? Ok. Senhor presidente. O horário que termina? Vereador Edu, justificativa de voto. Essa situação, senhor presidente, dos horários sempre foi adequado nos bastidores, sempre foi de comum acordo ali nos bastidores. Eu mesmo, devido ao meu horário, na minha profissão, sempre foi adequado. Eu acho que seria de bom tom, que na realidade não acredito que nenhum dos 19, dos 18, enfim, queira prejudicar quem quer que seja, né? Eu acho que de bom tom poderíamos conversar, né, como é hoje, no caso da questão do Gilson, mas poderia ser qualquer um, né, mas poderíamos adequar esse horário aí para que não prejudicasse ninguém, né, se fosse possível. Esse é o meu entendimento também, não querendo, não é por mim, mas como um todo, como a casa, né, como a casa legislativa, para que cada um venha poder desenvolver seu trabalho da melhor maneira possível, independente da bandeira, independente de que lado. É esse o meu entendimento, senhor presidente. Em votação, questão de ordem, só se for o regimento interno e após a votação. Em votação. Sobre o requerimento, quero falar. Então, que fica às 19 horas, tem que achar contra, vota contra. Vereador Jaime, justificativa de voto. Jaime da Saúde. Até 32 todos. Senhores, como foi um caso excepcional, até que o Marquinhos trouxe no dia, né, eu achei interessante às 18, devido ser uma situação excepcional, por ser um período político, e até que o Gilson é um candidato, então ele estaria afastado, não atrapalharia em nada. Mas pensando, como falou mesmo lá atrás o nosso amigo Luciano, às 19 horas, às 18 horas, prejudica um pouco a vinda das pessoas nessa casa, e a gente quer que eles venham. Eu sou a favor de que mantenha-se às 19 horas, né? Vou votar contra, porque para mim não me prejudica ser às 18 horas, mas se prejudica alguns dos nobres pares aqui, eu voto contra, por isso.
Vereador Valdir Leite, justificativa de voto. Obrigado, senhor presidente. Olha, a gente tem que ser democrata, pelo jeito aqui a matéria já passou, na verdade. Eu não tenho qualquer horário que fosse, eu não tenho problema nenhum. Agora eu vou justificar. Para quem anda mais, né, no bairro, para quem conversa mais com a população, a probabilidade de se atrasar é maior também. Então, eu não preciso justificar o meu horário, que horas eu chego, que horas eu volto, que horas eu entro, mas então, às vezes, eu realmente chego atrasado, e se for 18, eu vou chegar atrasado, se for 19, eu vou chegar atrasado, mas eu vou estar sempre aqui, e principalmente fazendo o que é mais importante, o que a gente realmente se comprometeu, a votar todas as matérias com responsabilidade. Então, eu voto favorável, senhor presidente. Vereador Alex Alves, justificativa de voto. Senhor presidente, eu até assinei ali a favorável às 18 horas, mas pensando pelo lado realmente, o Luciano citou, o horário da população, né, acompanhar aqui a sessão, 19 horas fica melhor para a população. E também a situação do nosso vereador Gilson também, do trabalho dele, então eu também vou ser contrário também, eu sei que ser contrário também a... Vereador Fábio Santos. Aprovado. Então o horário ficou, a próxima sessão para dia 8, às 18 horas. Nada mais a ver tratar, declaro encerrada a apresentação, marcando a próxima dia 8, às 18 horas. Tenham todos uma boa noite.